Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 24, versículo 14. Mateus, capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Repetindo, e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O tema desta campanha de missões mundiais, que é o tema da nossa reflexão, vamos completar a missão. E poderíamos fazer a seguinte pergunta: quando será que a nossa missão estará completa? Em Mateus 24, 14, diz: quando será? E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então nossa missão estará completa com a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós não sabemos quantas pessoas faltam ouvir falar do Evangelho. Não sabemos. Por melhores que sejam as nossas estatísticas, por melhores que sejam as nossas pesquisas, não sabemos. Apenas Deus sabe quem ainda falta ouvir o Evangelho. Veja bem, a nossa missão não é converter ninguém. Preste bem atenção. E este Evangelho do reino será pregado no mundo inteiro. Nossa missão é proclamar este evangelho do reino. E nós não sabemos quantas pessoas faltam. Se nós não sabemos quantas pessoas faltam, este tema, vamos completar a missão, sempre estará atualizado conforme o que nós cantamos, até que ele venha. Até que ele venha. Enquanto Jesus não vier, nós estamos completando a missão, ou fazendo a nossa missão. Em Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20, o texto da campanha é Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Mas começaremos de Mateus 28, versículo 18, porque está dentro do contexto. Vejam o que é que Jesus diz. Mateus 28, 18 a 20. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. Dito isso, vamos completar a missão. Nós vamos agora identificar o mandamento da fé em Jesus. Existe um mandamento específico para que a humanidade creia em Jesus, tenha fé em Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 23. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 23. Olha o que é que diz. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Então, a fé em Jesus Cristo é um mandamento. Nós estamos pregando aqui porque é um mandamento de Deus, que a humanidade inteira creia em Jesus Cristo. Nessa primeira carta de João, capítulo 3, versículo 23, está claro: ora, o seu mandamento é esse. O mandamento de quem? O mandamento de Deus. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Então aquela pessoa ou aquelas pessoas que rejeitam Jesus Cristo estão indo numa rota de colisão com Deus. Estão pecando pelo fato de descumprir este mandamento e estão assinando o seu passaporte para o inferno. Aqueles que não crerem em Jesus Cristo. Não é o pastor Gilmar ou quaisquer outros pastores que estivessem aqui pregando. É mandamento de Deus. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. Está aí um excelente versículo quando você estiver evangelizando e alguém perguntar: aonde é que está escrito o mandamento de Deus, que eu tenho que crer em Jesus? Gravem aí, escrevam aí, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 23. É mandamento. Aceitar Jesus não é uma coisa que podemos fazer ou não podemos fazer e iremos para o mesmo lugar, de forma alguma. É um mandamento de Deus, é o mandamento do céu. Ora, o seu mandamento é esse, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. Mas claro do que isso. E quem era o apóstolo João? O apóstolo João era um pescador, mas ele foi capacitado por Jesus. E depois que ele foi capacitado por Jesus, além de pregador, além de escritor, nós temos aqui ele dizendo o que Deus revelou. E o apóstolo João era um pescador, mas Deus o capacitou. Jesus o capacitou. Está ele agora aqui como escritor, dizendo o mandamento da fé em Jesus Cristo. Agora, esta decisão de ter fé, de confessar Jesus ou não, é uma decisão pessoal. É um exercício do livre-arbítrio. Mateus capítulo 10, versículo
32 e 33. E quem tiver suas Bíblias, cada texto desse, acompanhe mentalmente, silenciosamente, cada um desses textos. Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem liga uma pessoa ao céu é Jesus Cristo, através de uma decisão pessoal. Aquele que confessar estará sendo ligado ao céu por Jesus. Aquele que negar não estará sendo ligado ao céu também por Jesus. E aí nós vamos para alguns exemplos de pessoas que ouviram este mandamento da fé em Jesus. Atos, capítulo 16, versículos 30 e 31. Atos, capítulo 16, versículos 30 e 31. O contexto: Paulo e Silas estavam presos em Filipos, e aí houve um grande terremoto. As portas das prisões foram abertas, e quando o carcereiro viu que estavam as portas abertas, ele ia dar cabo à sua própria vida, isto é, ia se suicidar, porque julgava que todos os presos tinham fugido. E dentro de uma lógica normal, um preso vê a porta da prisão aberta, o desejo dele é fugir. Mas aí Paulo e Silas, eles disseram para o carcereiro: não te faças nenhum mal, porque todos nós aqui estamos. E tirando-os para fora, Atos 16:30, e tirando-os para fora, disse: senhores, isso o carcereiro falando para Paulo e Silas: senhores, que me é necessário fazer para me salvar? O carcereiro, ele não estava com uma enfermidade, portanto, salvação não significa aí uma cura física. Também não era um problema financeiro, porque o carcereiro estava empregado, ele era carcereiro e recebia por conta do seu trabalho. E aí ele pergunta: senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Ele agora se conectou com a realidade eterna, a realidade do céu. Senhores, que me é necessário fazer para me salvar? E qual foi a resposta de Paulo e Silas? Atos, capítulo 16, versículo 31. Responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E na continuidade do contexto, todos da casa do carcereiro ouviram a palavra, se converteram e foram batizados. Mas o mandamento da fé em Jesus foi dito para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Um outro exemplo é o eunuco e o diácono Filipe. O eunuco vinha descendo de Jerusalém a Gaza.
a Gaza, com destino à Etiópia. Era o eunuco que trabalhava para a rainha. E aí, então, nesse trajeto, Deus coloca o diácono Filipe para evangelizar o eunuco. Atos, capítulo 8, versículo 36 e 37. Presta atenção aí o que é que diz. Atos, capítulo 8, versículo 36 e 37. E indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. E disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? O eunuco perguntou ao diácono Filipe, e eu estou enfatizando, o diácono Filipe, porque tinha o apóstolo Filipe, mas não era o apóstolo Filipe, era o diácono Filipe, que estava evangelizando o eunuco. Qual a resposta do diácono Filipe? E disse Filipe: é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E na sequência do texto, mandou parar o carro, desceram ambos a água e Filipe o batizou. Mas qual foi a condição para o eunuco ser batizado? Qual foi a condição? Filipe disse aqui: é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então veja que tanto no caso do diácono Filipe pregando para o eunuco, tanto no caso do apóstolo Paulo e Silas pregando para o carcereiro, tinha uma coisa que era comum, que era o mandamento: crer em Jesus Cristo. Eles sabiam que a pregação do Evangelho é mostrar Jesus para a humanidade. E diante da pregação do Evangelho, a humanidade tomar uma decisão: creio ou não creio. E por último, nós vamos ver a plenitude de Jesus. E isso também engloba a nossa pregação. Porque se você não conhece Jesus Cristo, você conhece apenas de ouvir falar, você nunca teve um envolvimento com Jesus, você não sabe o que Jesus quer para a sua vida, como é que você vai pregar para as outras pessoas? Então temos que conhecer e saber a plenitude de Jesus. Nós estamos pregando para o mundo Jesus, e agora nós vamos ver por quê. Primeiro texto, Hebreus 13, 8. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Se o carcereiro precisou crer em Jesus, se o eunuco precisou crer em Jesus, a humanidade hoje também tem que crer em Jesus. Por quê? Está aqui, Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo. Jesus não era um para o carcereiro, outro para o eunuco e outro para os dias atuais. Porque parece que muitas pessoas querem pregar um outro tipo de Jesus. Um Jesus que não mostra mais santidade, um Jesus que não apresenta salvação, um Jesus que não mostra a realidade do céu, um Jesus que não mostra a realidade do inferno, e um Jesus onde o comportamento dos crentes é um verdadeiro vale tudo. Que Jesus é esse?
Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Então a gente tem que ser crente, cristão, do jeito que Jesus quer. Então a plenitude de Jesus. E aí vamos para alguns textos que o próprio Jesus fala. João 8,58. Vejam o que é que Jesus diz. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então a gente não pode falar mais de Abraão do que falar de Jesus. A gente não pode falar mais de Moisés do que falar de Jesus. A gente não pode falar mais de Elias do que falar de Jesus. Jesus é o personagem central da Bíblia. A gente tem que pregar Jesus de manhã, de tarde e de noite. Aonde? Dentro da nossa casa. Nós já completamos a missão dentro da nossa casa? Ou ainda não completamos? Ou ainda tem muitas pessoas dentro da nossa casa que estão carecendo de que a gente complete a missão dentro da nossa casa? Imagine no mundo. Mas vamos para João capítulo 1, versículo 15 e o versículo 16. Estamos falando da plenitude de Jesus. E está tudo escrito. João capítulo 1, versículo 15 e o versículo 16. João deu testemunho dele. Quero logo dizer que João é esse. É o João Batista. Não é o João apóstolo e nem é o João Marcos, que é um dos escritores do Novo Testamento. Marcos. João deu testemunho dele e clamou, dizendo: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Então nós não vamos falar mais de João Batista do que falar de Jesus. O próprio João Batista testemunha aqui, porque antes de mim ele já existia. E no versículo 16 ele fala da plenitude de Jesus, pois todos nós recebemos de sua plenitude e graça sobre graça. Imagine aquelas pessoas que tiveram um curso ao vivo e a cores com Jesus. Quando ele pregou as bem-aventuranças, quando ele foi para o Getsemane, quando ele foi para o Monte da Transfiguração, quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou na orla da veste de Jesus e ficou curada instantaneamente. No momento que ela tocou na orla da veste de Jesus, instantaneamente aquela mulher ficou curada. Imagine aquelas pessoas. E João Batista usou qual palavra? Plenitude. Plenitude. Mas João Batista ainda continua falando a respeito de Jesus. Está registrado em João, capítulo 1, versículo 29 e versículo 30. Olha o que João Batista continua falando a respeito de Jesus. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista disse qual a missão de Jesus: purificar corações, despoluir mentes,
levar pessoas para o céu, livrar as pessoas do inferno. Olha o que ele diz aqui: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O maior problema do mundo é o pecado, e nós fazemos parte do mundo. Onde nós estaríamos agora se não fosse Jesus em nossas vidas? O que nós seríamos se não fosse Jesus em nossas vidas? E no versículo 30, João capítulo 1, versículo 30, João Batista continua: este é aquele de quem eu disse, depois de mim vem um varão que passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. A plenitude de Jesus. Nós temos que saber isto para dizer para as outras pessoas. As pessoas querem saber a respeito de Jesus, não conversa fiada. Tem que ouvir evangelho com substância, sabendo o que nós estamos pregando, sabendo o que nós estamos dizendo para o mundo. Vamos agora para Colossenses, capítulo 1, versículo 17. Estamos falando sobre a plenitude de Jesus. Colossenses, capítulo 1, versículo 17. O apóstolo Paulo escrevendo para a igreja em Colossos. Colossenses, capítulo 1, versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Jesus não era somente antes de Abraão, nem somente antes de João Batista. Jesus é antes de todas as coisas. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Antes da criação dos céus e da terra, Jesus já existiu. Repetindo, Colossenses capítulo 1, versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, seres humanos ou as coisas criadas, o sol, a lua, as estrelas, as plantas, os animais. Ele é antes de todas as coisas. E aí o apóstolo Paulo fecha com chave de ouro, falando a respeito da plenitude de Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Repetindo, porque nele quem? Jesus habita corporalmente. Aí a gente começa a entender, quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou na veste, na orla da veste de Jesus, imediatamente ficou curada. Por quê? Aquilo ali, e eu falando na quarta-feira, no culto de oração, foi um tipo de choque de 300.000 volts, positivamente. Aquela mulher ficou curada instantaneamente. Por quê? Porque tocou em Jesus, tocou em Deus. Agora ela não tocou, eu vou tocar, eu não sei se vou. Ela tocou com fé. Ela acreditou. Foi uma mulher de fé. E naquele momento a gente canta: a fé foi contemplada. Tua fé contemplada. Aí nós podemos entender esse texto, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
Quando Jesus estava no barco e as ondas estavam muito altas e os ventos, e os apóstolos dentro do barco estavam com medo, e Jesus dá uma regulagem neles, homens de pouca fé. E aí Jesus faz o quê? Aquieta os ventos e as ondas. Quando eles veem isto, o que é que eles dizem? Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, se nós queremos conhecer Deus, a gente tem que conhecer Jesus. Quem não conhece Jesus não conhece Deus. Fala o nome de Deus só de forma abstrata. Um Deus não vale tudo. A pessoa faz qualquer coisa contrária à vontade de Deus e abre a boca, graças a Deus. Não, de jeito nenhum. O Deus que a gente segue é um Deus que fala de uma mudança de comportamento, que fala de uma mudança no pensar, que fala numa mudança no falar e que fala em uma mudança no agir. Seguir Jesus não é um vale tudo. Seguir Jesus é do jeito que Ele quer. Mas Ele disse isso também: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Veja bem, isso é sã doutrina, teologia pura. Quais são os teólogos que falaram aqui para nós? O teólogo apóstolo João, o teólogo apóstolo Paulo, o teólogo João Batista. Por quê? Eles tiveram experiência, eles viveram aquilo, amor. Portanto, que nós, nesta noite, quando nos propusermos a pregar o Evangelho, a gente realmente conheça quem a gente está proclamando, quem a gente está dizendo para uma pessoa aceitá-lo como único e suficiente Salvador. E o roteiro da salvação está todo revelado. Tudo o que nós falamos aqui está aqui na Bíblia. Nem acrescentamos e nem diminuímos. Mas o texto que eu desejo que fique bem gravado em nossas mentes é Colossenses capítulo 2, versículo 9. Nunca mais a gente esqueça esse texto. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Eu vou ler uma vez e depois eu vou pedir dentro dessa tradução e todos repitam comigo. Vou ler uma vez e depois todos repetem comigo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Todos, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é Deus, por isso nós o proclamamos, por isso nós pregamos. Então, que nesta noite Deus coloque essas verdades em nossas mentes e em nossos corações. E quando sairmos daqui, possamos ter saído ou sair um pouco mais fortalecido da fé que um dia nós professamos, que um dia levantamos a mão, que um dia um pastor batizou cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, que nesta noite não tenha sido uma noite de um mero encontro, mas que nós realmente tenhamos prestado atenção, não ao pastor Gilmar, mas a tudo que foi falado aqui dentro das Escrituras. Que Deus, pois, nos abençoe.